E aí, gente? Curtiram o coffee break? Delicioso, pães, frutas, doces, café, suco. E daqui a pouco tem almoço, hein, gente? Se deixaram um espacinho para o almoço, não é verdade? Vamos lá, então. Vamos dar sequência aqui nos nossos painéis. Lembrando, QR Code, mande suas perguntas. E ao final teremos o QR Code para vocês avaliarem como foi esse painel. Beleza, pessoal? Vamos lá então, hein? Engajamento do colaborador na ascensão do negócio. Quero convidar para subir aqui a Lívia Azevedo. Ela que é diretora de Felicidade Corporativa da Heineken. Seja bem-vinda. Tudo bem? Na frente da sua foto, hein? Não tá a sua foto aqui? Não temos a foto da Lívia? Bom, vamos ver se a gente consegue providenciar isso, tá bom, Lívia? Convido o Renato Cicarelli, diretor de Customer Care, Serasa Experience. Como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo. Sheila Antonioli, Head of Customer Happiness, Serpro. Como vai? Seja bem-vinda. E convidamos ele, nosso querido Rodrigo Tavares, vice-presidente da CX Recarga Pay. Bem-vindo. Bora lá. Vamos lá, mix. Testando. Agora foi. Não esperava a torcida assim na chamada. Vê com a plateia organizada. Mas da Sheila tá imbatível a torcida, né? Tá incrível aqui. Aí, ó. Sim que é bom, caiu o Pix pra todo mundo aí, todo mundo tá gritando. Gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Estão gostando do evento? O Coffee Break estava ótimo. Nós temos aqui, né, pessoal, uma missão importante, além de falar num bom conteúdo, que será, né, a gente também aqui anteceder o almoço, né, que sempre é um momento bastante difícil. Eu queria também reforçar, né, pessoal, aqui que o evento está com bastante coisa rolando, muitas promoções estão acontecendo, fiquem de olho. Tem um espaço de coworking para quem precisa trabalhar, fazer reunião. Eu já usei, tem Wi-Fi maravilhoso, tem até Nespresso lá, né? A Tel que está fazendo esse espaço com a gente. Obrigado, Tel, vai ser muito bacana ter vocês com a gente mais uma vez. E vamos começar, né? A gente está aqui, né, para debater esse tema tão importante, né, que é o engajamento, né, do colaborador, né, do cliente interno, né, no crescimento e na ascensão do business, né? Eu queria, nessa primeira rodada, que cada um se apresentasse um pouquinho mais, né? Fizesse uma saudação para o público. Vou começar aqui com a Lívia, que está ali na pontinha, né? Que trabalha com felicidade na Heineken. Essas palavras combinam bem, né? Lívia, prazer ter você com a gente aqui. Bem-vinda. Prazer, muito obrigada. Bom dia a todos. Boa tarde já. Eu sou a Lívia Azevedo, eu sou a mãe do Léo. Hoje eu estou diretora de Felicidade na Heineken Brasil e é uma felicidade estar aqui com vocês. Quando eu cheguei, fui fazer meu crachá, né, Rodrigo? Sim. Aí a moça falou, qual é o seu cargo? Aí eu falei, diretora de Felicidade. Ela fez assim. Foi bem isso, eu sou testemunha, estava do lado. Foi, Rodrigo. Foi. Falei, causa um espanto, assim, mas eu vou compartilhar com vocês o que é isso. Tá? Tem muito a ver com o que vocês trabalham, com o colaborador, com o cliente. A gente vai falar sobre isso. Obrigada, Miriam. Obrigado, Lívia. Bem-vinda novamente. Vou aqui pular para o Renato. Renato, prazer ter você com a gente aqui. Sua saudação aqui para o público. Boa tarde, bom dia a todos, né? Um prazer estar com vocês aqui. Agradeço pelo convite. Eu estou na Serasa Experience, estou diretor de Customer Care, sou pai do Guilherme e da Júlia e diariamente temos um grande desafio de entregar aos nossos clientes uma experiência memorável. E aí, não poderia perder a oportunidade de fazer um trocadilho aqui com a colega do lado. A Lívia trouxe essa questão da felicidade com Heineken. A gente também tem um desafio grande de contribuir cada vez mais para os nossos consumidores brasileiros ter essa questão da formação da educação financeira. E isso também passa por felicidade, isso também passa por oportunidade. A oportunidade que a gente tem de ajudar os brasileiros a trabalhar melhor com as suas finanças. Então, é um desafio nosso diário com os clientes e com os consumidores do Brasil. Muito bom, Renato. Com certeza, a parte financeira contribui para a felicidade das pessoas ou até, às vezes, traz um pouquinho de preocupação, né? Bem-vindo, bom ter você com a gente. Sheila, por favor, com a maior torcida do painel aqui presente, dá a sua saudação para todos.
Boa tarde a todos. Eu sou a Sheila Antonioli, né? Eu vi aqui que os meus colegas falaram sobre felicidade, né? Uma diretoria, outros empenhados pela felicidade. Então, eu trabalho no SERPRO, eu sou a head da área da felicidade do cliente no SERPRO. E se vocês acham que o termo felicidade é disruptivo demais, imagina a felicidade dentro do setor público. O SERPRO, para quem não conhece, é a maior empresa de TI pública do mundo. Muitas às vezes eu pergunto assim, quem conhece o SERPRO? Vou fazer rapidamente aqui, tá, Rodrigo? Quem conhece o SERPRO aqui? Muito bom. Quem utiliza a carteira digital de trânsito? Bem mais do que conhece o SERPRO. A carteira digital de trânsito é um produto nosso. Imposto de renda, hoje, tudo que entra e sai do Brasil está conosco. Então, imagine uma empresa pública falando de felicidade do cliente. É bem disruptivo, né? Mas já nós vamos falar sobre isso. Muito prazer, obrigada pelo convite de estar aqui. Obrigado, Sheila. Né? E é interessante a gente ver, né, o tamanho, a potência da SERPRO, né, e uma empresa que tem, né, um posicionamento global, né? O tamanho da companhia globalmente é muito relevante, né? E ver o setor público preocupado com a experiência do cidadão é uma coisa muito legal, né? E assim, certamente, né, o SERPRO é responsável pela parte mais bacana do imposto de renda, que é o sistema. A outra parte de pagar é um pouco difícil de ver, né? Mas enfim, ajuda muito e tornou a experiência mais fácil, né? Muito mais simples de fazer. Bom, feitas as apresentações, prazer estar aqui com vocês três. Então vamos começar, a gente aqui combinou uma pauta entre a gente. Eu vou começar na ponta de novo com a Lívia, depois eu vou revezando entre vocês. Mas a primeira rodada vai ser sobre começar a explorar o tema, né? Assim, qual é a conexão, a correlação, o impacto que a experiência do colaborador tem na experiência do cliente? Lívia, fala um pouco para nós como é que você vê isso, como é que a Heineken também enxerga isso. Antes de chegar aqui, eu até falei com o Renato que eu revisitei um artigo da Harvard Business Review de 2023, que trouxe um estudo da Universidade de Colômbia que fala que as empresas conversam com seus clientes 10 vezes mais do que conversam com seus colaboradores. E esse artigo fala que isso é certo? Está certo. Mas, se essa empresa conversar com seus colaboradores, ela vai trazer maior sustentabilidade para o seu negócio, porque é o colaborador que lida com o cliente. Então, colaboradores felizes, clientes felizes. Na Heineken, isso não é diferente. Os nossos colaboradores impactam os nossos clientes, porque nós trabalhamos com vendas, com os nossos produtos. Se os nossos colaboradores se sentem bem, vivem num ambiente onde esse bem-estar é possível ser vivido, isso transcende os muros da Heineken, né? Então, todas as empresas, eu acredito que, se elas olharem para a experiência do colaborador vinculada à experiência do cliente, esse resultado será sustentável a longo prazo. Se nós temos colaboradores felizes, eles produzem mais, eles vendem mais, isso já está comprovado cientificamente. Então, se esse colaborador está feliz, ele vai impactar na felicidade do seu cliente, que impacta também na felicidade dos acionistas, que impacta na felicidade de toda a cadeia, né, produtiva. Então, Renato, a nossa experiência interna com os nossos colaboradores começou em 2023, com essa diretoria da felicidade, mas a Heineken já trabalhava isso há algum tempo, trazendo o valor respeito e cuidado pelas pessoas como a base de todas as decisões de negócio que nós temos. Hoje, felicidade está na estratégia de negócio, é o primeiro pilar da estratégia do negócio da Heineken Brasil, porque nós já sabemos que colaboradores felizes vão produzir mais, vão trazer mais resultados, a empresa passa a ser mais lucrativa com isso. Então, o impacto é real de colaboradores felizes em clientes felizes. E, Lívia, é legal, né, que você até comentou, né, de algumas... a questão, né, de resultado. Nós também temos uma rodada no final para falar de indicadores, um pouco de boas práticas, né? E isso que você trouxe desse estudo da Harvard Business Review, né, que você trouxe, né? A gente não para pensar nisso, né, pessoal? A gente fala muito mais com o cliente externo, manda e-mail, manda spam, SMS e push no aplicativo, e o time de vendas fala. A gente cobra que as pessoas falem com o cliente, mas quando a gente escuta que a gente fala 10 vezes menos com o público interno, as pessoas que você convive todos os dias, eu não vejo o cliente todos os dias, o time eu vejo todos os dias. Né? Assim, é uma coisa que não... choca, né, pessoal? É para reflexão, tá? É para a gente ter uma reflexão, porque são as pessoas que estão na cara com o nosso cliente
e de repente tem a sensação que, puxa, né, a empresa não conversa muito comigo, né? Dando aqui, por exemplo, né, um depoimento rápido da própria Recarga P. A gente tem desafios enormes nisso, Olivia, da mesma maneira. A gente criou, né, uma live mensal, né, cada C-Level, né, que nós faz uma live mensal para falar de vários temas, falar de resultado, uma série de coisas. Daí, para o time que acompanha, nossa, que legal ter uma live mensal. Eu participo do comitê de comunicação. Foi um parto convencer os caras a fazer live mensal. Olha a dificuldade que eu enfrento com gente que é a alta liderança. Foi de verdade. Foi um convencimento de que precisa conversar com o time. Capitão do time tem que falar com o time, né? É importante a referência, né? Então, eu queria aproveitar esse seu muito bom ponto colocado do paper, né, da HBR, né, para trazer a minha vivência, porque o pessoal gosta quando isso acontece. Valoriza, né, Lívia? Valoriza muito. E você está falando de uma live onde a gestão fala com o colaborador. Agora, em que momento esse colaborador está sendo ouvido? Exato. Vamos falar disso também, né? Então, esse é um ponto muito importante também. Com certeza, porque é um diálogo, né? É um diálogo, não é só a gente uma falar. Via de mão dupla. Tem que se ouvir. Muito bom, Lívia. Excelente. Renato, conta para nós aí como é que você vê essa temática de, né, a experiência do colaborador impactando a experiência do cliente aí na Serasa. A gente fala muito sobre isso lá na Serasa Experian. A gente tem uma preocupação genuína, porque a gente acredita muito do que o próprio Lívia trouxe. Assim, para você poder encantar um cliente, você precisa estar encantado. Eu não consigo imaginar uma pessoa que não está feliz com o que faz, conseguindo levar uma coisa boa para quem ela está se conectando. E essa questão da conexão, a gente fala muito lá, né? Quando eu sei o porquê, eu suporto o como. É um trabalho que a gente faz muito com os nossos times. Cada vez mais tratá-los como a gente gostaria de ser tratado. Então, imagina só, nós aqui trabalhamos, lideramos empresas. A gente se sente bem quando as coisas estão acontecendo e a gente sabe por outras áreas, a gente não é comunicado? Ninguém. Isso também se aplica para o nosso time de trabalho. Como que a gente conecta essas pessoas com um propósito, né? E aí, quando você fala de propósito, e aí eu vou fazer sempre uma brincadeira com a Lívia, eu brinquei com ela, não dá para ele falar do produto dela, porque tem um propósito genuíno quando você fala da Heineken. Mas quando a gente fala dos produtos que a gente vende de uma empresa nossa, a primeira questão é, o nosso time usa o nosso produto? Eles comprariam o nosso produto? Então, vou dar um exemplo para vocês. Talvez, certamente, aqui alguns de vocês devem ter o Serasa Antifraude da Serasa, onde você monitora o seu CPF. Lá, todos os nossos funcionários, do assistente ao presidente, têm acesso a esse produto. E aí, nessa linha de você ouvir também a força de trabalho, eles deixam de ser as pessoas que atendem e passam a ser as pessoas que usam. E olha que interessante, muitos insights de melhorias nos produtos surgem pela utilização dos nossos próprios funcionários. Então, essa questão de conexão com o propósito, entender por que a área existe, qual que é o principal entregável deles no dia a dia, é algo que a gente intensifica bastante. E mais do que isso, né, essa conexão, a importância de falar com as pessoas. Nós temos praticamente hoje na Serasa Experian 60% do nosso time de atendimento ele é próprio. E 40% a gente trabalha com EPS. E qual é o grande desafio nosso? É garantir que a experiência que a gente entrega para o time próprio seja replicada na EPS. Porque no final do dia, aquele cara está usando um crachá chamado Serasa Experian. É o mesmo cliente que às vezes cai numa URA com um próprio, ele tem a possibilidade de cair num terceiro. Então, acho que é um desafio diário das lideranças, essa conexão, estar presente, e estar presente não é efetivamente só dizer que está no local, estar presente com uma escuta ativa, conversar com as pessoas. Então, acho que é um trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos tempos, com muita persistência. E aí eu acho que o ponto, né, da linha que a Lívia trouxe, dessa questão de a gente falar 10 mais vezes com os clientes do que com as pessoas. Pessoal, isso tem que ser que nem unha. Se não cortar, cresce. Se a gente não ter disciplina de execução, não vai acontecer. Sim. Né? Então, acho que esse é o grande desafio nosso, garantir que isso esteja como pauta principal na nossa agenda. Hábito, né, Renato? É uma questão de você ter repetição, consistência e frequência para chegar na excelência. No Aristóteles já falava, né, que a excelência não é um ato isolado, é um hábito. Você tem que todo dia fazer, repetir, né, etc., e não parar. Né?
Você tocou num ponto muito importante do propósito, né? A gente também comunicar e engajar as pessoas. E quando você fala muito, a gente na Recarga Pay também incentiva muito os clientes serem beta testers, né? Usarem o produto primeiro, né? Para eles se sentirem primeiro até assim parte disso, né? Porque, nossa, assim, a minha opinião importa, né? Assim, se você passar a sensação para uma pessoa que ela é importante, né? Muda, né? Você, puxa, meu feedback aqui vai ajudar a construir o produto. Eu estou vendo primeiro que o cliente final. Né, isso é importante, né? Acho que passa é uma atitude que passa reforça uma conexão muito boa, né? Isso, né, do propósito, né? A gente repetir, insistir, ser muito consistente. Né? Eu tenho o hábito que eu aprendi há muitos anos, né? Quando trabalhava na Fast Shop, né? Há 12, 13 anos e mantive até hoje. Todas as minhas reuniões eu abro apresentação de resultado com missão, visão, propósito da companhia, da área, etc. É a Santa Missa em seu lar que o Rodrigo faz sempre nas aberturas de reunião, né? E foi engraçado que outro dia eu escutei do meu chefe, né, que é o CEO, né, eu falei, puxa, né, eu pedi um feedback para ele, o que você achou da apresentação de resultados, né, que foi semana passada, nós fizemos, né, você curtiu, né? Não, acho que no geral foi muito bom, só acho que aquele seu começo lá é meio longo, né, para falar da missão e tal. Falei, bom, agora nessa hora que ficar claro que eu preciso continuar fazendo, né, porque eu quero que você um dia ache que isso tem muito valor, né, para as pessoas saberem por que elas estão aqui e terem clareza, né? Eu vi uma estatística outro dia, foi assustadora, não vou lembrar a fonte aqui agora, mas que é uma pesquisa também feita de fora, não é da Harvard Business Review, mas que 3% dos colaboradores sabem as metas e prioridades da empresa. 3%. É assustador isso, né? Mas uma coisa para a gente refletir, porque é muito fácil cobrar, né? Você conta para as pessoas o que ela tem que fazer, qual a prioridade, qual é a batalha para vencer, qual é o peso, por que sim, por que não. Isso é diálogo. Pede opinião, inclui para construir. Precisa fazer uma co-construção, né? Sheila, vamos lá. Serpro, conta para a gente aí. O Serpro, hoje, nós temos 8 valores que estão postos no planejamento estratégico. Quero destacar 3 deles aqui. O primeiro é a felicidade do cliente, não necessariamente a ordem define a prioridade, a relevância. O outro é a colaboração e o outro é o bem-estar do empregado. Então, o Serpro ele sempre teve essa preocupação com o bem-estar do empregado. Na verdade, assim, quando a gente fala sobre fazer o cliente feliz, e já eu falo sobre esse termo felicidade, porque a gente está falando tanto sobre felicidade, e a gente tem que ter bastante equilíbrio na forma como a gente usa a palavra felicidade. Assim como a gente também tem que ter equilíbrio na forma como a gente usa encantamento e memorável, para a gente não banalizar os termos, tá? E aqui eu até faço eu abro um pouquinho esse parênteses aqui, porque nós temos esse compromisso, essa responsabilidade, não banalizar os termos que são do nosso dia a dia enquanto profissionais. Então, memorável, encantamento, a gente precisa ter bastante equilíbrio no uso disso daí. Bom, mas o que a gente fala lá, né? Se é para a gente fazer o cliente feliz, e a felicidade do ponto de vista de quem nós vamos fazer, não o nosso, né? Porque uma coisa é o que é felicidade para mim, outra coisa é o que é felicidade para você. Mas seja como for, aquilo que eu preciso entregar para você, eu preciso ter primeiro. A gente não consegue entregar aquilo que a gente não tem. Perfeito. Então, se eu tenho uma meta ou se eu tenho o propósito, né? Porque aqui a gente trabalha no CEP, a gente trabalha muito com propósito. Obviamente, nós temos metas, né? Porque nós não somos uma ONG, a gente vive no mundo capitalista, a empresa precisa gerar receita, precisa gerar lucro, né? E o Serpro, apesar de ser uma empresa pública, nós temos receita própria e nós geramos lucro na casa de 685 milhões, foi divulgado agora no ano de 2024. E tudo isso é feito com o quê? Com pessoas. São as pessoas que batem as metas, são as pessoas que se relacionam com os clientes, né? O Serpro hoje, todos os principais sistemas estruturantes do governo, tá? Do Brasil, eles são sustentados, são desenvolvidos e sustentados pelas pessoas que lá estão. E se são pessoas que mantêm às suas mãos sistemas tão importantes como nós temos, imposto de renda, comércio, exportação, importação e tantos outros, nós precisamos cuidar desse bem valioso. Eu sempre tinha um discurso, viu, Rodrigo, que eu, inclusive, até repeti muito de outras coisas que eu vi. Ao longo do tempo, a gente vai assumindo aquilo que é nossa identidade, não pegando a identidade dos outros e colocando para nós, né? Mas o que a gente escuta, o que eu escutava muito, e ainda assim, infelizmente, hoje escuto isso, o bem mais precioso que uma empresa tem são os clientes. Mentira. Se a empresa ela pensa que o seu bem mais precioso é cliente, pode ter certeza que ela vai fechar as portas. Ela vai fechar as portas. Pode ser empresa centenária. O maior bem que nós temos são as pessoas que fazem a roda girar. Exato. São as pessoas que estão ali, ó, arregaçando a manga, sujando as mãos e os dedos com óleo e fazendo a coisa acontecer. Então, se nós não valorizarmos as pessoas,
Se nós não valorizarmos, e aqui eu trago a palavra valorizar como sinônimo de felicidade. Porque quando a gente fala de felicidade do colaborador, o que a gente percebe muito? Isso acontece comigo, tá? Estou falando por mim. Eu me sinto feliz quando eu sou reconhecida. Reconhecida pelo meu esforço, reconhecida por estar aqui hoje, mesmo quando meu filho pequeno está em casa, porque eu precisei deixar ele mais de 1.300 quilômetros de distância, doente, mas eu estou aqui hoje porque eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo, e eu gosto de estar aqui porque eu sou reconhecida, como muitos de vocês certamente são. Então, felicidade, ela precisa ser do ponto de vista de quem a gente está entregando. Do ponto de vista do colaborador, é muito comum a gente ver a felicidade sendo sinônimo de reconhecimento. Então, é isso que o Serpro tem feito. E tem um detalhe, tá, Rodrigo? Porque, assim, o Serpro, nós não trabalhamos, nós não contratamos. Ah, quero contratar agora, quero demitir um tanto de gente. Não, tudo lá é feito por concurso público. Então, você imagina pessoas que já têm décadas de casa, que a gente não selecionou para falar assim, ó, você tem uma soft skill que para mim é interessante, você vem para cá, eu quero te recrutar. Não acontece assim lá. Você precisa desenvolver soft skills, as pessoas que lá estão, e às vezes tem muito tempo que ela está lá. Então, é desafiador, manter pessoas engajadas, mantendo tudo que está hoje no ar, fazendo tudo que o Serpro tem feito. E, obviamente, a gente sente muito orgulho disso. E tem que ter orgulho mesmo, assim, acho que todos vocês aqui trouxeram cases e práticas já muito interessantes e um sentimento muito autêntico, né, sobre a importância da experiência do colaborador. Eu gosto de falar, né, acho que ficou muito claro na fala dos três aqui, né, pessoal, que é uma coisa que eu acredito, né, a felicidade ela é de dentro para fora, né? Então, assim, ela tem que transbordar da gente. Isso na vida da gente, né? Só pode fazer alguém feliz se você está feliz. Você só pode cuidar de alguém se você está bem. Né? É igual aquela história da máscara que cai quando despressuriza lá na cabine do avião. Né? Primeiro você tem que fazer o quê? Primeiro você põe em você, depois você põe no outro. Para você ajudar alguém, você tem que estar bem. Né? Eu acredito bastante nisso. Isso é uma grande verdade e até resgata também um pensamento do Sir Richard Branson, que era da Virgin Atlantic, né? Executivo famoso, que é: cuide dos seus clientes e eles cuidarão do negócio e dos clientes internos. Né? Cuide dos colaboradores que eles cuidarão do negócio e dos seus clientes. É simples assim. Né? Então, mas ao mesmo tempo é desafiador. Né? Mas é o maior bem. O Fábio Barbosa, para fechar minha fala aqui, essa rodada 1, né, que foi executivo do Banco Real, né, do ABN Real, para mim o líder, um dos dois líderes que eu mais admiro na minha vida no mercado brasileiro, ele é referência para mim. Ele falava: o dia que eu descobri que o maior ativo que eu tenho aqui dentro são vocês, o time, a minha vida, a minha perspectiva mudou. E o Banco Real era um banco maravilhoso de se trabalhar, porque tinha essa autenticidade do cuidado do colaborador. Né? E não à toa, né, a gente também via nos clientes essa felicidade com a marca também. Muito bem, primeira rodada foi boa para aquecer aqui já. Né? Vamos para a segunda rodada. Eu começo com o Renato na segunda rodada para a gente revezar. Bacana, ficou claro o impacto na experiência do cliente, a boa ou a ótima experiência do colaborador. E o impacto dos negócios. Né? Porque isso é importante, a gente fala da felicidade, etc., mas, como até a própria Sheila trouxe, não somos ONG aqui, temos que gerar resultado. Vocês estão conseguindo ver o impacto disso, né, do colaborador feliz, encantado, engajado no resultado da companhia? Sim, a gente tem trabalhado muito forte para essa questão. Trazer um case bem prático, rápido para vocês aqui. Há mais ou menos uns 3, 4 anos, a gente fez uma rodada. Eu estou há 5 anos nessa cadeira e logo quando eu assumi, reuni todo o time de liderança para poder ir num atendimento nosso de uma EPS. E lá todo o time se organizou achando que a gente ia ter uma reunião de trabalho. Né? Na verdade, eu já tinha organizado com algumas pessoas da liderança. Eu fiz um trabalho, né? Eu botei toda a liderança para poder atender os clientes, mas com a mesma estrutura que o nosso time de atendimento estava atendendo. A vida como ela é, né? A vida como ela é. E aí pode parecer uma coisa, mas isso é meio básico, sim, só que a gente não faz. E ali eu percebi que tinha líder que cuidava do atendimento, não sabia um script. Eu tinha as pessoas que não sabiam abrir uma ferramenta. Ali eu descobri, e pessoal, de novo, a Serasa tem uma empresa de mais de 60 anos. A gente cresceu, e a dor do crescimento, vocês sabem, a gente vai crescendo e vai ajustando com o passar do tempo. Nós tínhamos 17, anotem, 17 sistemas para um time, para um operador atender o cliente. Então, imagina um desafio que a gente tinha de produtividade, de entregar uma experiência melhor, e a gente só dentro da cabine dando os direcionamentos, sem entender qual que era a oportunidade lá na frente. E quando eu coloquei o time para poder executar essa questão, eu acho que teve uma mudança muito grande, até mesmo no mindset. Então, assim, espera aí,
Acho que a gente tem que parar de cobrar e a gente precisa entender como é que a gente pode atuar para poder resolver o problema. E, para mim, problema se resolve na causa raiz. Perfeito. Senão você está administrando. E, às vezes, tem problema que tem que administrar, não tem problema. Mas a gente precisa trabalhar cada vez mais. E aí, talvez, eu acho que foi o grande ponto da virada nossa, onde a gente identificou que, para a gente poder ter um time mais produtivo, entregar uma experiência melhor, diminuir o volume de rechamada, diminuir essas incertezas que nós tínhamos, até mesmo a questão de retenção dos nossos talentos, tinha um trabalho muito forte nosso que não estava sendo feito. E aí essa questão da humildade, quando você reconhece que tem algo que tem que ser feito, aceita aquilo como uma oportunidade e não como um problema, e ataca, a gente começa a mudar de patamar. E eu acho que isso aí foi a grande virada nossa. A gente conseguiu trazer o time para uma visão. Quando eles perceberam, o diretor está aqui, os líderes estão aqui, o que está acontecendo? Isso nunca tinha acontecido. E isso vem se intensificando, né? Então, só para vocês terem uma ideia, a gente trabalha com OKR lá. A gente acabou de fazer os OKRs do cliente. Nós temos um OKR do cliente, né? E um dos pontos que nós colocamos neste ano é garantir que toda a liderança transformadora, que são os diretores que respondem para os vice-presidentes, fazer esse mesmo procedimento na operação de atendimento. Porque lá ele vai entender a dor do produto, o cara que é do produto entender a dor do produto dele que está gerando para o cliente, o cara de finanças entender qual é a jornada que não está funcionando. Então, acho que é um trabalho que a gente vem fazendo muito, cada vez mais forte, é conectar a alta gestão com os problemas que a gente, durante muitos anos, achou que era problema de operação. O problema de operação é nosso. Tem que resolver. E da forma que a gente começa a se imergir nesse tema, eu posso garantir para você que a gente consegue ver no time um sentimento de pertencimento. Sabe aquela questão? Eu não estou mais aqui largado. Porque muitas vezes as pessoas acham que um time de atendimento está lá parado. Não, na verdade, assim, precisamos olhar para eles. Eu olho hoje na empresa, eu tenho diretores que já foram atendentes. E isso é importante, cada vez mais reverberar essa voz dentro da companhia, que a oportunidade tem que ser para todos. Com certeza, né? Pode falar, Sheila. Posso só comentar uma coisa? Achei muito interessante a sua fala, Renato, porque assim, hoje os times de atendimento são aqueles times que ficam lá no porão. Se coloca comida debaixo da mesa. É assim que muitas empresas veem, né? E o que a gente vê, na verdade, o que a gente precisa ver e reconhecer é que essas pessoas que fazem atendimento, seja N1, N2, N3, não importa. São essas pessoas que estão ali, fazendo a engrenagem rodar. Me dói, sabe, Rodrigo, Renato, me dói quando eu vejo, às vezes, a pessoa falando assim, olha, hoje eu sou um CEO, eu sou um diretor, mas eu fui atendente de call center. Se você deixou de ser atendente, então está errado. Porque o atender é uma tarefa nobre. E quando a gente está dentro de uma empresa, servir. Né? E quando a gente está dentro de uma empresa, o atendimento ele é uma tarefa super nobre, é ele que faz tudo acontecer. Seja no call, seja com headset, seja sem headset, seja presencial, isso é nobre. Então, eu acho que essa questão que você trouxe, sabe, Renata, ela é muito interessante, porque a gente precisa calçar o sapato do outro. Calçar Sim. o sapato do outro para ver onde dói. Porque se, de repente, eu estou vendo que a produtividade daquela equipe de operações está baixando, o que será que está acontecendo lá? Eu preciso, sabe, tirar a gravata aqui, preciso tirar o blazer bonito, eu preciso ir lá calçar o sapato para ver aonde que eu posso ajudar. Essa é a nossa responsabilidade. E acho que o ponto importante, só para finalizar, você trouxe essa questão das pessoas ficar no porão, né? Que é um trabalho muito forte que a gente faz, justamente isso. Nós levamos toda a nossa operação de atendimento para poder trabalhar em São Carlos. E é interessante, você falou aqui, eu não tinha me atentado a isso. O nosso time de atendimento lá, a gente fez um trabalho, nós temos um site muito grande. E toda a operação, mais ou menos 600 pessoas estão separadas por ilhas. Nós colocamos o nosso time de atendimento no mezanino, onde todo mundo que entra no site sabe que lá é o time de atendimento. Então, tem algumas questões que a gente consegue passar algumas mensagens com pequenas atitudes. Sim. Qualquer executivo que da Serasa Experian ou cliente Sim. que vai no nosso site, você consegue ver um site de 600 pessoas, mas você tem destaque para o time de atendimento. Sim. Eles estão no local que a gente escolheu propositalmente para a gente dar destaque, porque no final do dia, meu amigo, qualquer coisa errada que acontece na operação de atendimento de qualquer empresa, a finalização Sim. desse cara está na central de atendimento. Sim, né? Eu gosto que você falou nisso. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é tua atitude fala tão alto que eu mal posso ouvir sua voz, né? Ralph Waldo Emerson, filósofo americano. Então, a gente tem que fazer e dar sinais, né? Esses atos, atitudes, reforçam muito isso. Eu já vou puxar a Lívia também para entrar também nesse tema do impacto no resultado.
Como é que vocês estão vendo, acompanhando o colaborador mais feliz, mais engajado, encantado no resultado da companhia? O nosso CEO, ele tem comunicado, né, nos últimos 6 meses, que a Heineken Brasil, nos últimos 3 anos, teve o melhor resultado de toda a história da Heineken no Brasil. E, coincidência ou não, né, a gente sabe que não é coincidência, mas a jornada da felicidade também tem esse tempo de maturidade na empresa. Então, eu tive a oportunidade, estava ouvindo o Renato aqui falar de resolução de problemas, a Sheila falando do termo felicidade. Felicidade é uma ciência, né? Então, a gente estuda muito essa ciência. E a gente fala para a alta liderança da empresa que estamos baseados numa ciência, mas que, na prática, se você resolver um problema do seu time, um problema do seu colaborador, como o Renato falou, você está criando um ambiente que essas pessoas possam ser mais felizes. E, falando da ciência, a gente tem estudado muito, buscado muito conhecimento. Eu tive a oportunidade de estar no World Happiness Summit, que aconteceu em Miami, em março. Eu estava lá com os maiores estudiosos da ciência da felicidade e do bem-estar, e um diretor de Oxford, do Núcleo de Bem-Estar de Oxford, pesquisador, ele mostrou um dado que traz que as maiores empresas em lucratividade no mundo, segundo a Bolsa de Dow Jones, são as 100 empresas que têm o maior índice de bem-estar dos seus colaboradores. Então, Renato, felicidade, bem-estar, dá resultado. Felicidade, bem-estar, traz lucro. Uma vez eu fiz uma palestra e eu desci do palco e o empresário falou assim: Lívia, entendi, felicidade dá dinheiro. Eu falei: se você entendeu isso, faça acontecer, porque Exato. vai dar resultado tanto para a sua empresa quanto para as pessoas que trabalham ali. Então, todo mundo sai ganhando. A gente está muito, muito embasado na ciência e todos os estudos mostram isso. Felicidade dá resultado, traz lucro. E na Heineken Brasil, os 3 últimos anos, foi o maior lucro que a empresa já teve em toda a sua história. Então, a gente tem aí alguns indicadores, sim, internos, para também confirmar o que a ciência está trazendo, Renato. Gostei da sua provocação, né? Você entendeu? Agora faz. Né? Acho que isso é ótimo. Eu quero que isso aconteça aqui, né, gente? A gente entendendo isso, vamos fazer acontecer. E os decisores para fazer acontecer estão aqui, né? Sheila, você quer complementar ainda mais? Você pegou carona aqui no que o Renato trouxe, mas se quiser trazer mais algum ponto sobre o impacto do negócio... Eu sempre quero, viu, Rodrigo? Então, por favor, preciso, faça isso. Se alguém quiser, se eu falar demais, pode cortar o microfone, Se você falar né? que você faz um imposto de renda no QM, eu vou ficar mais feliz ainda. A proposta está cada vez mais fácil, né? Mas, olha, eu quero comentar aqui, e aí eu vou advogar a favor próprio, tá? A favor do SERPRO, porque, de fato, a gente sabe que uma empresa pública, nós temos aí diversas normas, leis, há uma certa burocracia e muitos processos, inclusive o processo seletivo que vem por meio de concurso público. Então, a gente tem muitas barreiras, mas eu não vou falar que essas barreiras são só nossas, porque as barreiras não é privilégio só do SERPRO. As empresas enfrentam muitas barreiras, né, para selecionar o perfil adequado, habilidades até para capacitar, para desenvolver essas pessoas, né, são desafios que nós enfrentamos. Só para vocês terem uma ideia, o SERPRO, o tema Experience dentro do SERPRO, ele começou em 2019, no finalzinho de 2019. E ainda era uma coisa feia, um patinho feio, quando as pessoas ouviram falar assim, mas tem agora a felicidade do cliente no SERPRO, né? Sério, aí a gente enfrentou objeção dentro de casa também, né? É verdade esse bilhete, né? É verdade esse bilhete. Então, a gente enfrentou objeção dentro de casa. Mas faz parte, né? Eu sempre digo que profissional de CX, ele só se mantém com suor e sangue. Então, com suor e sangue, a gente veio se provando que a estratégia... também, né? Rivotril também. A verdade, a gente anda tomando mais remédio para estar feliz e fazer o cliente feliz, mas tudo bem, né? Tem valido a pena cada esforço. Mas o que eu quero dizer para vocês é assim, ó, o SERPRO, ele, desde 2020, especificamente, nós começamos uma trajetória de desenvolvimento das pessoas, tá? Para que essas pessoas se sentissem, de fato, à vontade no ambiente que a gente passa a maior parte da vida. Gente, a gente passa a maior parte no trabalho. Você vai para casa, às vezes, para dormir, para dar um beijo no filho, para fazer, né, mamadeira, alguma coisa, deixa lá, todo mundo vai dormir. No outro dia, você está lá no trabalho de novo. Então, você passa a maior parte da vida no trabalho com pessoas que você não conhece bem a formação, que, às vezes, você tem que engolir. Então, se você não se sentir bem
E aí eu vou usar aqui a felicidade, que pode ser para cada um, pode ter um significado diferente, mas se você não sentir bem num espaço, num ambiente que você passa a maior parte da sua vida, não faz sentido nenhum. Você está jogando sua vida fora. Exato. Então, o SERPRA, a gente vem trabalhando nesse sentido, sabe, Rodrigo? Nós começamos aí uma capacitação grande para poder mostrar para as pessoas o valor que elas têm, o que significa experience, tanto do ponto de vista do employee, quanto do ponto de vista do customer, do citizen, porque lá a gente trabalha as duas vertentes, né? Cliente e cidadão, para que as pessoas conseguissem se sentir valorizadas. Então, tem um caso muito interessante, antes de eu falar desse caso, ó. Em 2024, nós somos 7.500 empregados. Nós capacitamos, em CX, 6.300 empregados, 83%. Então, o SERPRA ele tem investido no desenvolvimento das pessoas. E aí, voltando para esse caso que eu quero dizer, nós pegamos uma pessoa... Havia uma pessoa bem resistente em tratar cliente. E era uma pessoa mais sisuda, assim, ficava no canto dela, não queria muito se envolver com outros, né? Quem é da área de TI vai entender, né? A gente tem muitos perfis que querem ficar lá no porão mesmo, né? Só com você e o seu teclado e sua máquina, né? E a gente precisava de uma interação dessa pessoa com o cliente. Mas era muito reticente, não quer atender cliente, não tem obrigação de atender cliente, vai na área de negócio. Mas a gente precisava dele. E aí nós fizemos um trabalho de catequização, preparamos para o momento da reunião, que era uma reunião mesmo tensa, era uma reunião extremamente importante, um cliente estratégico, e lá se foi a pessoa, e nós estávamos lá. E aí o cliente ele trouxe algumas dúvidas técnicas e ele tirou todas as dúvidas. No final, foi assim, um atendimento, e a gente muito tenso, né? Como é que ele vai ser lá, né, lidando com o cliente? E a gente muito tenso, mas foi tudo bem. No final, o cliente, um cliente estratégico, ele fez um elogio nominal a essa pessoa, a esse empregado. Falando o seguinte, olha, em linhas gerais, ele falou assim, olha, você salvou o meu negócio, porque, de fato, ele dependia disso, o negócio dele já tinha perdido milhões. E aí ele fez a aquisição de um produto, a gente ajudou ele a passar nessa fase do onboarding, e aí ele falou assim, você salvou o meu negócio. E aí ele fez um outro elogio também. E aí qual foi o resultado? Já vou fechar, viu, Rodrigo? Se quiser desligar o microfone, pode. Mas aí qual foi o resultado, né? Nós pegamos esse elogio do cliente e nós veiculamos dentro da empresa. Ele me ligou e falou assim, Sheila, olha, primeiro eu quero te pedir desculpas, porque eu estava muito reticente a atender o cliente, mas hoje, no dia de hoje, ler esse elogio do cliente mudou o meu dia, eu estava precisando disso. Eu vou chegar em casa, eu vou pegar esse depoimento do cliente e vou mostrar para minha filha, para ela ter orgulho do trabalho que o pai faz. Olha, aí o impacto que tem, a gente não tem ideia do impacto, né? Então, assim, gente, definitivamente, né, tá claro que impacta na experiência do cliente e impacta no negócio o cuidado do colaborador, a experiência do colaborador, né? E assim, a Lívia comentou o exemplo, né, do resultado que viu da felicidade, que aumentou, mas o resultado da companhia. Eu vivi também isso de perto várias vezes, lembro de um caso a 99, cuidar do atendimento de B2B, e aí, puxa, né, rodou ali, né, os resultados, né, que como estavam ali do time, né, falou, puxa, o time está com os maiores resultados. Eu falei, então, agora, puxa aí como é que foi a pesquisa de clima. Nossa, foi a melhor time, pesquisa de clima de atendimento. Agora, puxa o NPS do atendimento do cliente desse time. É o melhor que tem. E puxa o resultado da vertical. Está indo bem também. Gente, tudo correlaciona. Tudo correlaciona. Não tem como, né? Tudo se correlaciona fortemente, né? Enfim, acho que está ficando bastante claro. Vocês estão reforçando muito a importância desse painel, dessa pauta. E o Simon Sinek, que é um cara que eu adoro, né? Que todo mundo que me segue vê que eu posto muita coisa dele. Ele tem um pensamento que é o seguinte, né? Nós líderes, a gente não tem que investir energia para extrair o melhor das pessoas. A gente tem que investir energia para criar o melhor ambiente, para as pessoas serem o melhor delas. E isso vai naturalmente me trazer o melhor resultado, né? Enfim, é isso. Gente, rodada final aqui, antes de a gente ver se dá tempo de uma perguntinha aqui do pessoal. Eu vou começar com a Lívia, né, para a gente falar aqui sobre como é que vocês estão vendo, né, a maturidade desse tema, não só na companhia de vocês, mas no mercado, a experiência do colaborador. Também trazer um pouco de indicadores ou práticas que vocês fazem no dia a dia. O que vocês já podem compartilhar nessa visão de maturidade interna e no mercado e também de boas práticas, indicadores para o pessoal que está acompanhando aqui. Vamos lá, Lívia. Rodrigo, acho que é um tema muito recente, quando a gente fala de felicidade e bem-estar nas organizações, mas é algo já que os colaboradores vivem isso na prática e querem isso há algum tempo. Isso foi intensificado pela pandemia.
mas ainda são poucas as empresas que têm programas estruturados. É isso que eu conheço do mercado. Desde que nós anunciamos a nossa diretoria de felicidade, recebemos assim muitos pedidos de benchmarking, e o que nós mais queremos, até porque o propósito da Heineken é criar momentos de verdadeira união para inspirar um mundo melhor. A gente acredita que essa agenda pode inspirar um mundo melhor, sim. Então, o nosso impacto no mercado tem sido muito grande, e os pedidos de benchmarking também. E, compartilhando aqui com vocês algumas ações na prática, nós temos uma pesquisa quinzenal com os nossos colaboradores. O Rodrigo falou de uma live, né, na empresa dele. Nós também temos a live mensal com o nosso CEO, que ele comunica com todos os colaboradores. Agora, essa pesquisa faz com que os nossos colaboradores tenham voz. Então, é uma pesquisa quinzenal. Nós começamos com 18% de respondentes no universo de quase 14 mil pessoas, e hoje nós temos 83% de respondentes. Então, é uma forma das pessoas se colocarem ali. Colocar a felicidade é única e individual. A Sheila já falou aqui. E como fazer felicidade no universo de quase 14 mil pessoas? Ouvindo as pessoas. Então, essa pesquisa ela traz algumas perguntas relacionadas à nossa metodologia. Nós utilizamos uma metodologia que é da psicologia positiva, que traz 6 pilares. Esses 6 pilares contribuem para a felicidade e o bem-estar de qualquer pessoa. Então, se esses 6 pilares são praticados no dia a dia, dentro da organização, naturalmente, o colaborador vai sentir uma maior felicidade, um maior bem-estar. Então, nós temos essa pesquisa, o resultado dessa pesquisa é compartilhado com os times, o próprio líder compartilha o seu resultado, abre uma roda de conversas para ouvir as pessoas. Então, ali a gente fala de emoções positivas, relações positivas, engajamento, propósito, realizações e vitalidade. São esses 6 pilares que nós utilizamos. E, nesse momento, o colaborador também, durante a pesquisa, ele tem um campo de comentários. Nós recebemos mais de 1000 comentários por mês, e esses comentários são lidos, analisados. Nós temos um comitê para traduzir esses comentários em ações. Então, os nossos colaboradores também já têm essa percepção de que a ideia que ele traz, a sugestão que ele traz, a crítica que ele traz, isso é transformado em ação para ele no dia a dia. Essa é uma das ações, um dos pilares da nossa jornada, pesquisa de felicidade quinzenal. Nós temos o desenvolvimento da liderança. Esse não tem como não ter, porque é através da liderança que essa jornada acontece, porque quem está no dia a dia com as pessoas são os líderes, são os gestores. Então, dentro desse desenvolvimento da liderança, nós trabalhamos a ciência da felicidade, o tema de segurança psicológica. A segurança psicológica ela é necessária numa jornada de felicidade e bem-estar, porque quando a pessoa se sente bem, incluída e pertencente àquele ambiente positivo, ela naturalmente produz mais e é mais feliz. Uma outra ação que nós temos é a formação de embaixadores da felicidade. São colaboradores que são voluntários de todas as áreas, de qualquer cargo. Eles recebem uma formação na ciência da felicidade, e eles são responsáveis por multiplicar esse conhecimento. Então, esses 3 pilares, pesquisa quinzenal de felicidade, desenvolvimento da liderança e formação de embaixadores, são ações que nós já identificamos como ações de sucesso para construir uma jornada de felicidade. Olha, hein? Várias boas práticas e ideias aqui, hein? E, obviamente, né, que se conectem com a Lívia também, para qualquer coisa do LinkedIn, para trocar figurinhas. Certamente vai ter muita coisa para trazer de case aqui. Já pulo para a Sheila. Sheila, fala um pouquinho você falou algumas já, mas se quiser trazer mais alguns exemplos de boa prática, como é que você está vendo a maturidade da questão do encantamento do colaborador, e divide com a gente. Eu até quero fazer uma provocação aqui, né, a todos que estão conosco. Assim, eu acho que a maior declaração, a mais relevante do ponto de vista se é bom ou não trabalhar lá é do próprio colaborador, né? É a mesma coisa em relação ao cliente, né? A melhor propaganda é o cliente que faz, não você. Então, a provocação que eu quero fazer, assim, se vocês conhecerem ou se toparem em algum momento com algum discépolo, pergunta para ele se ele gosta de trabalhar lá. Eu faço essa provocação aqui. 2024, nós conseguimos o selo GPTW, né? Então, eu acho que não é um selo só por ser, não é um certificado só por ser.
ele tem consistência, porque ele prova exatamente o ambiente que nós temos lá dentro, né? Nós somos aí uma empresa pública de TI que funciona 24/7, então nós temos um dinamismo incrível, e sustentar isso por 60 anos precisa ser a partir da sensação que a empresa entrega, do sentimento que a empresa ela impulsiona, ela causa no empregado, né? Acho que o sentimento ele tem sido melhor, os resultados estão aí. Em 2024 nós tivemos aí um auge, né? Nós conseguimos o recorde de 3,9 bilhões de receita líquida, com 685 milhões de lucro, tá? E é um lucro que quem está por trás não é coisa da sorte. Sim. Tá? O NPS hoje não é uma coisa que você rodou, você acha que o vento está indo para lá, então vamos rodar que aqui vai dar certo. Não é isso, é suor e sangue. Então nós temos aí ferramentas como pesquisa de clima, né? Hoje o SERPRA, as lideranças, elas contam com um programa chamado Business Partner, onde cada liderança tem um BP para ele, tem um psicólogo para ele. Eu, diversas vezes, eu faço uso do psicólogo. Eu estou com um problema, falei, preciso falar com você. Mas é o que? É uma forma, é o cuidado que o SERPRA tem demonstrado com as lideranças. Você falou uma coisa muito interessante, Rodrigo. A gente não precisa saber tecnicamente. Eu não tenho que saber escovar bit. Eu não tenho que desenvolver uma linha de código em COBOL. Eu não preciso saber isso. Enquanto líder, nós precisamos cuidar das pessoas. Agora, cuidar das pessoas não é só papel da liderança. Isso é papel nosso enquanto empregado. Recentemente, uma pessoa falou para mim assim, Sheila, qual é um livro que você indica assim, para a gente fazer o cliente feliz, para a gente ser feliz enquanto colaborador? Eu falei, a Bíblia. Porque lá tem um princípio que é bem antigo, que é o quê? Cuidar do próximo. O que a gente precisa fazer é cuidar do próximo, cuidar com quem eu convivo a maior parte da minha vida, é cuidar do meu cliente com quem eu me relaciono. O SERPRA tem feito isso muito bem, mas eu acho que para comprovar as minhas palavras, para validar aquilo que eu estou falando, eu provoco vocês, eu incentivo vocês a perguntar para alguém do SERPRA o que é para ele trabalhar lá. Aproveita e tem a torcida da Sheila tá aqui, vocês podem perguntar para o pessoal aqui, deixa a Sheila pegar um café, vocês perguntam para o pessoal aqui. Renato, como é que você está vendo esse tema, né, de experiência do colaborador, maturidade dentro da Serasa? Você trouxe já algumas iniciativas também que você deu exemplos, mas se você quiser compartilhar mais algumas, como é que vocês estão tratando essa pauta dentro de casa? Ouvindo a Lívia e a Sheila aqui, a gente tem, na verdade, tem muitas coisas que são específicas nas empresas, mas tem algumas questões que são mais prática de mercado. Então, a gente também tem a pesquisa, que a gente chama pesquisa Pulse, que nada mais é que uma pesquisa de clima, a gente faz por quarta, né? A cada 3 meses, a gente tem um trabalho forte nisso. A gente tem as ações, então, assim, vou dar um exemplo claro para vocês. Nosso time, na nossa diretoria, nós somos mais de 200 pessoas. E a gente para todo mês, 1h30, e detalhe, antes de eu falar isso, eu vou avisar vocês, eu não deixo o cliente sem atendimento. Eu viro toda a minha operação para as EPS, mas eu tiro meu time de atendimento para poder participar. Porque se você quer ter um time conectado, não adianta fazer uma conversa com todo mundo, mas o time de atendimento tem que continuar atendendo o cliente. Então, a gente se organiza para ter o melhor dia, com o menor volume, baseado no nosso histórico, para a gente tirar essas pessoas. Agora, mesmo em São Carlos, nós estaremos no dia 9 com toda a liderança e numa agenda que a gente chama de All Together. E acho que tem um tema que a gente não falou aqui, aí eu vou até fazer uma provocação mesmo, que é a questão da diversidade. A gente precisa trabalhar a questão da diversidade com os times. Às vezes, e eu acho que o ponto que a Sheila trouxe é fantástico, né? Imagina, nós aqui, numa empresa como a Serasa, como a Heineken e outras empresas, você tem uma área de RH, você contrata, você escolhe o perfil. Nós estamos falando aqui de pessoas, efetivamente, estou aprendendo até. Você tem uma pessoa que participou de um concurso e não necessariamente você tem a oportunidade de ensiná-la a trabalhar dentro daquela cultura. E acho que a diversidade ensina muito a gente, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, e é uma questão de provocação. Nós, como líderes de experiência, de cliente, de felicidade, temos que saber provocar. Eu olho aqui no nosso auditório e a gente tem poucas pessoas pretas. E a pergunta que a gente tem que levar, como que está o nosso trabalho para poder trazer essas pessoas para dentro de casa? Sim. Como que a gente está incluindo essas pessoas no dia a dia? Nós temos um indicador que a gente monitora. Na nossa estrutura, eu tenho 27% de líderes pretos e pardos. E uma estrutura com 38% de pessoas pretas e pardas.
Então, eu estou trazendo algumas provocações, porque, assim, mais do que a gente ter bons indicadores, do que a gente ter bons acompanhamentos, a atitude de cada um de nós aqui, dentro da empresa, fora da empresa, no tudo que envolve essa questão da comunidade. Cada vez mais a gente tem que aprender a lidar com a diversidade, porque nós temos aqui grandes histórias ricas, a gente aprende com as pessoas, aprende com os clientes, aprende com os nossos times, mas eu posso garantir para vocês, nesses últimos 2 anos, a minha maior escola foi a questão de me aproximar da diversidade. Eu aprendi muito mais do que a gente fala de respeito. E assim como felicidade, cada um tem a sua forma, respeito também cada um tem a sua forma. Então, acho que é um ponto muito importante que a gente tem que ter. A gente tem que estar conectado com o que está acontecendo. E uma empresa que quer crescer, que quer ser grande, precisa ser diversa. Renato, você trouxe um ponto poderoso, né, que é a gente tem que entender que a gente tem viés e que a gente tem que abrir mão desse viés. A diversidade nos provoca isso. A ver de maneira diferente, diversidade de tudo, né? Tudo, né? De pensamento, de corrente de alguma coisa, ou até de religiosa, ou de orientação sexual, de gênero. Tudo isso nos faz, né, pensar diferente e também criar esse ambiente, né, onde as pessoas possam ser elas mesmas, se sintam incluídas e poder fazer o melhor sempre. Gente, eu adoraria abrir para fazer perguntas, a gente está com um tempo super curto, mas conectem-se conosco, a gente vai estar aqui, né, também no evento, etc., hoje, amanhã, quem não se encontrar com a gente, conecte-se no LinkedIn, que é importante. Eu quero só abrir para a despedida de cada um uma mensagem final. Muito rápido, eu começo com a Sheila, já te agradecendo. Não começa comigo, não. Eu sou péssima de uma palavra só. Não, tem que revezar, Sheila. Revezar. Uma palavra de encerramento e já te agradeço pela participação com a gente aqui. Eu acho que a gente precisa valorizar o ser humano, tá? Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui. Independente do cargo que se ocupa, independente da cor da pele, independente da crença religiosa, a gente precisa valorizar o ser humano. Nunca antes a gente falou tanto em felicidade, porque nunca antes teve tanta necessidade como agora. Com certeza. Renato, super obrigado. Também a Cinta Sheila, parabéns pelo trabalho, parabéns, Renato, pelo trabalho. E a sua mensagem aqui final para o pessoal. Acho talvez uma provocação para todos nós aqui, né? Tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. Eu acho que essa é a mensagem principal. Se a gente trata o time como a gente gostaria de ser tratado, certamente isso conecta muito com várias coisas que foram ditas, principalmente na questão do propósito. Boa. Lívia, sua despedida, obrigado por estar com a gente aqui, parabéns por todo o trabalho que você tem feito. Obrigada. E a minha palavra aqui para vocês é intencionalidade. Ótimo. Se você tem a intenção, você vai buscar conhecimento, vai colocar em prática e vai ver os resultados. Então, o tema de felicidade e bem-estar tem que ser intencional, o tema de diversidade tem que ser intencional, tem que colocar isso na agenda, na estratégia do negócio da empresa. É só assim que a gente vai conquistar novos resultados e novos espaços. E intencionalidade, pessoal, é um dos mantras da Disney. É ser intencional em tudo que se faz. Inclusive em o que você não quer fazer. Não faz por fazer. Mesmo que você esse assunto de diversidade não me interessa, não faz sentido. Não faça. Melhor. Né? Você está sendo intencional. Posso não concordar, aliás, não concordo, mas é melhor ser intencional de qualquer jeito, né? Pessoal, super obrigado. Ficou muito claro aqui no impacto no colaborador, no cliente, no estado da companhia. E eu quero fechar dizendo que felicidade, né, não só de qualquer pessoa, do colaborador, não é sobre a gente fazer o que a pessoa quer ou agradar a pessoa. É cuidar, é servir, é respeitar, para a pessoa poder ser o melhor dela. E o melhor que a pessoa pode ser, ela mesma na sua melhor versão, né? Para entregar o melhor resultado. Uma salva de palmas para eles, muito obrigado e continuem curtindo o Smart. Bom almoço daqui a pouco. Falando em intencionalidade, obrigada pela palavra, vou pegar a deixa. Rodrigo Tavares, muito obrigada, sempre brilhante. O nosso conselheiro também, conselheiro do Smart. E o Rodrigo contribuiu muito esse ano para a montagem dos painéis, indicação de palestrantes. Então, muitíssimo obrigada, em especial. Eu que agradeço. A vocês, assim, três, muito obrigada. Eu vou lançar um desafio aqui, que no Smart 2026 a gente possa trazer um retorno sobre os insights que deixaram nesse painel, porque estão falando da felicidade como ciência e da diversidade. Eu concordo com vocês, né, sobre tudo que vocês colocaram, porque nós precisamos ter colaboradores mais felizes e precisamos ter as empresas mais diversas.
Então, faço um desafio para que a gente volte nesse tema no ano que vem. Vamos ver depois quem vem falar e dizer, olha, eu assisti o ano passado o painel e realmente implantamos algumas coisas e quero lançar. Então, estou aberta para ouvir o mercado, tá bom? E parabéns. Muito obrigada, gente. Obrigado, pessoal.